como você disse, né? Eu vi esse caso de duas formas, né? Pelo lado da educação e pelo lado de ser mãe preta, de dois meninos pretos. Também tenho dois sobrinhos, inclusive o meu sobrinho de 12 anos já passou duas vezes por essa questão. E o que aconteceu com a Giovana, dela usar o privilégio dela, o que acontece? Se fosse uma mulher preta no lugar dela, com certeza era essa mulher preta que seria presa, né? Porque quando a mulher presa grita, quando ela fala sobre o racismo, normalmente as pessoas falam que é mimimi, que ela está falando demais, que ela é louca, que agora tudo é racismo. E as pessoas, quando o branco fala, ouvem. Não diminuindo o que aconteceu com a Giovana, porque ela sabe muito bem esse lugar dela, né? Ela sabe esse lugar do privilégio dela e o que ela precisa fazer para combater, assim como ela fez lá. Quando ela xingou, quando ela brigou, é o que qualquer mãe preta, assim como eu, gostaria de fazer nos lugares, porque todos os dias passamos por racismo, velado ou não, nas entrelinhas ou não. Mas, infelizmente, todos os dias, muitas mães passam por essa situação. Eu tenho feito muitas lives na minha página com mães que vão falar sobre essa dor. Vão falar sobre racismo que aconteceu na escola, racismo que aconteceu em algum lugar onde saiu para comer, em shoppings, né? Então, infelizmente, em muitos desses lugares acontecem essas questões. E depois as pessoas minimizam o caso, assim como essa mulher, falando da bebida, ou então pedindo desculpas, ou falando que é brincadeira, né? Mas a pessoa que sofreu o racismo, muitas vezes ela não é ouvida. Essa criança, muitas vezes, não é ouvida. E aí a sua autoestima vai para onde, né? Como quem garante a autoestima dessa criança? Eu, enquanto educadora, acredito muito na educação. Então, eu acredito que é através dela que nós vamos tentar livrar as pessoas do racismo. Mas isso precisa ser educado, conversado e estudado. Nós sofremos um apagamento da história do negro. E isso faz com que as pessoas cada vez mais sejam racistas explicitamente, né? Usando a internet ou não. Hoje as pessoas falam sobre isso abertamente, sem vergonha nenhuma. Porque chega numa delegacia, ou é injúria racial, ou então fala que não aconteceu nada, pede desculpas, pede uma fiança e pronto. Então, enquanto isso for minimizado, vamos continuar nessa luta. E a luta mais forte ainda é das mães com seus filhos, levantando essa autoestima, conversando com essa criança e também deixando ela forte para todos esses episódios que irão acontecer. A Giovana ontem mesmo na entrevista falou, não vai ser a primeira vez, nem a última que aconteceu isso. Eu sei que eles ainda vão passar por isso por muitas vezes, assim como eu já passei, né? Então, que nós possamos ser ouvidas, que a pessoa que sofreu o racismo, que ela possa ser ouvida e ter essa justiça feita. Tá desligado o seu microfone, Marilis. Voltou. Desculpa. Doutora Vera, queria perguntar para a senhora, como é que às vezes as pessoas não sabem, tem a coisa da passividade, enfim, das pessoas não querem se meter, enfim, em situações ali que são muito incômodas, são situações criminosas. Como uma pessoa deveria agir numa situação dessa para dar apoio, enfim, para uma mãe ou para um pai, enfim, ou para uma criança ou um adolescente que estão passando por um ataque racista desse jeito? Bom, o pressuposto, Marilis, é muito interessante essa sua provocação. O pressuposto é exatamente que a pessoa que testemunha uma situação racista, uma situação discriminatória, preconceituosa e, portanto, criminosa, essa testemunha, ela tem que ter um olhar de sensibilidade e reprobabilidade daquela conduta. Porque o que acontece é que, embora tenhamos conseguido criminalizar na Constituição Federal, no caso do Brasil, é a Constituição Federal que diz que o crime de racismo é punido, inclusive, sendo imprescritível e inafiançável. Mas a nossa sociedade assim não valora.
os operadores do direito, que são majoritariamente, esmagadoramente brancos, especialmente no âmbito da magistratura, do Ministério Público, são pessoas brancas que não valoram o racismo como sendo uma conduta reprovável criminalmente. Então, você, né, o famoso mimimi, a desqualificação da gravidade daquela conduta, o uso do argumento, por exemplo, no caso agora dessa portuguesa, da embriaguez. No Brasil tem sido recorrente a defesa dizer que a pessoa sofre de algum transtorno mental. Então, agora todo mundo virou maluco, que não é o maluco beleza do Raul Seixas, mas assim, todo mundo somente surta na hora de cometer o crime de racismo. Então, isso cria um ao redor extremamente negativo para empreendermos políticas educacionais, inclusive, como muito bem coloca a Tatiane. Por quê? Porque a sociedade brasileira, que é minoritariamente branca, porque hoje a população negra no Brasil é de 54%, não é? Vou dizer 56%, corrigindo. Então, só que não tem essa compreensão, não tem essa percepção. Então, de repente, você está no ambiente de um shopping, você está num restaurante e não vai querer estragar seu almoço de sábado ou domingo para se manifestar como testemunha do meu filho ou minha testemunha, porque aí você está vendo que eu estou sofrendo uma situação de discriminação racial, uma situação racista. E aí você não vai sair da sua zona de conforto. É isso que, infelizmente, ainda se opera. E aí, quando eu chego no processo, não é como cidadã, quando eu chego no processo para a denúncia, você encontra primeiro a resistência do promotor, da promotora, que é branco, que é branca, de também não valorar que aquela conduta seja exatamente um crime, que aquilo não é tão grave assim. Então, vai te convencer a não fazer a queixa e ele deixa de oferecer a queixa-crime. E quando oferece, chega para o juiz ou juíza branco ou branca, que também não tem essa compreensão e essa percepção. E aí você fica com uma normativa de pouca aplicação. Agora, Vera, nesse ponto, e aí eu vou passar até para a Tatiane, que nosso tempo está encerrando, nesse ponto, a importância não só da imprensa, mas também das redes sociais, né? Porque nesse caso, como é importante a gente falar que aqui no Brasil, isso sim dá prisão. E não dá, como a senhora mesmo falou no começo, não pode ser pago fiança, né? Então, quer dizer, é preciso as pessoas saberem desse crime e qual é a punição. Agora eu queria voltar, só para a gente encerrar com a Tatiane, porque até numa das falas da Giovana, no qual ela estava muito emocionada, falando sobre a situação da Titi, que ela é mais velha, ela tem 9 anos, e ela entendeu tudo o que estava acontecendo, né? E a dor dessa menina de viver tudo isso, né? E os pais que são brancos, eles falam, a gente nunca pode entender o que é passar por isso, né? Eles têm a dor de ser pais, né? E verem os filhos passar por isso, mas ela não sabe exatamente a dor disso. E Titi vivendo isso. Como que é o acolhimento às crianças para que a gente possa acolher essas crianças e, ao mesmo tempo, dar força para que elas lutem nesse movimento antirracista, Tatiane? Então, primeiramente, sempre o antes de acontecer, né? E eu vejo que a Giovana, ela faz bastante isso com os filhos dela, né? Que é envolvendo eles nas questões onde tem pessoas pretas, que é mostrando pessoas pretas que estão ali no momento que seja uma pessoa que tem algo a oferecer para essa criança, que mostre livros para essa criança, onde essa criança se veja como referência, que tenha a representatividade. Então, ela vai fortalecer essa criança para o antes. E o antes, depois, o acolhimento, é claro, acolhimento de mãe, aquele abraço, é o falar, você é forte, você é lindo, você é especial, você pode. Essa força nós temos que dar o tempo todo para as nossas crianças. E isso precisa ser feito o antes, porque não se sabemos, né, quando vai acontecer o racismo. Então, nós precisamos fortalecer os nossos filhos antes. É como eu faço com meus filhos, é como eu faço na escola. Eu trabalho na escola, sou vice-diretora de uma escola, e nós falamos todos os dias nessas escolas sobre o empoderamento, sobre a representatividade. Então, essa força precisa vir da família e também das pessoas que estão ao redor, das pessoas que fazem parte da vida dessa criança, trazendo também a representatividade. Uhum.
e assim essa criança vai se fortalecendo.